Amado coração, estamos começando mais um programa vocacional aqui na Rádio Alvorada, a Catedral do Ar, a Rádio da Família. Um chamado de amor é o que Deus faz ao nosso coração cotidianamente para nós celebrarmos a nossa vocação e assim intensificarmos em nossa arquidiocese a cultura vocacional. Nesse sentido, queremos agradecer a presença do Vitor, nosso seminarista do 3º ano de Filosofia do Seminário Filosófico Dom Albano Cavalim, e também do Alisson, que está iniciando este ano de 2026 o propedêutico do seminário lá em Cambé, o nosso seminário propedêutico. Sejam bem-vindos, meninos, para em nosso programa. Obrigado, padre. É sempre uma alegria. Minhas saudações ao convidado aqui, que já vai ser apresentado. E minhas saudações a todos que nos ouvem pela Rádio Alvorada e também nos acompanham pelas mídias sociais. Muito obrigado, padre. Caríssimo padre. Obrigado, seminarista Vitor. Gratidão. E estou aqui para partilhar um pouco do que está no meu coração em relação à vocação sacerdotal que está brotando, cada vez mais crescendo. Muito bem, então vamos pedir ao bom Deus para que nos conduza neste encontro vocacional e também conduza o seu coração para que, abrindo o seu coração a Deus, possa deixar esta voz do Senhor ressoar em seu coração e também ir discernindo o seu caminho, a sua existência. Demos continuidade ao nosso programa em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Amado coração, vamos juntos rezarmos a oração vocacional que Dom Albano nos deixou para juntos pedirmos por mais e santas vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Nosso abraço fraterno a toda a minha família, mas também a todos que nos acompanham, que sempre estão conectados em nosso programa vocacional. Agradecendo a sua presença em nossa história-vida, também queremos pedir ao bom Deus que nos dê coragem para sempre formar as nossas equipes vocacionais paroquiais. Estamos no ano do Congresso Vocacional, onde queremos intensificar estas comunidades vocacionais. E nesse sentido, nossa gratidão, nossa saudação a todos os animadores e animadoras vocacionais de nossa Arquidiocese de Londrina. Ma anche a voi tutti amorevoli cuori che ci accompagnano in questo incontro vocazionale, chiediamo la grazia di che possiamo ogni giorno celebrare e riconoscere Gesù, agnello che ci dona sempre la salvezza e anche la nostra vocazione ogni giorno della nostra vita. Amado coração, neste final de semana nós estamos querendo reconhecer, Jesus como o Cordeiro salvífico, o Cordeiro que nos tira do pecado e nos doa a salvação, como nós vamos contemplar no Evangelho de João 1, 29, 34. Orígenes, comentando sobre este evangelho, nos fala que o texto nos traz este sistema sacrificial do Antigo Testamento, aonde era escolhido um animal no ápice da sua vida para ser ofertado pelo povo. E Orígenes vai pegando desse contexto do sacrifício, aplicar então a pessoa de Jesus.
ele, no ápice, no auge da sua vida, da sua missão, então se oferta para a nossa salvação, não por um povo, mas pela totalidade da humanidade, por todos nós, por todo o nosso coração, para juntos celebrarmos sempre mais esta salvação de que todo encontro vocacional aqui na Rádio Alvorada, Catedral do Ar, a Rádio da Família, sempre falamos e intensificamos da importância da salvação, que às vezes, como nos diz os teólogos, em modo particular, Guazzardo, que às vezes nós nos esquecemos que todo o mistério vocacional, todo o mistério pascal é para a nossa salvação, e nós precisamos desejar esta vida eterna e nos prepararmos sempre para estarmos celebrando a eternidade do qual nós fomos plasmados por Deus. E assim Eusébio também vai nos dizer que este Cordeiro apresentado para a nossa salvação já foi predito, prefigurado nas palavras de Isaías. É o Cordeiro que vem para nos redimir, é o Cordeiro que vem para tirar o pecado do mundo. E continua Beda dizendo que este Cordeiro mata o leão do pecado e da morte e nos doa a vida eterna, nos doa esta participação à plenitude do qual nós somos chamados por Deus a celebrarmos cotidianamente. Mas também tem o padre da igreja, Militão de Sartre, que vai nos dizer assim: ele é o Cordeiro Pascal prefigurado que tirou o povo da escravidão e derramou o seu sangue pela salvação deste povo. Nesse sentido, nós somos chamados a acolher Jesus, a acolher esta oferta pela nossa salvação, para juntos sairmos realmente da escravidão, daquilo que nos escraviza, da escravidão do pecado, da morte, aquilo que nos amarra às obscuridades, para celebrarmos sempre mais as núpcias do Cordeiro Pascal. Estas núpcias do Cordeiro Pascal celebramos em toda a Eucaristia, a cada domingo, aonde nós somos chamados por Deus a vislumbrar sempre mais a sua luminosidade redentora. Celebrando esta luminosidade redentora, possamos então celebrar as núpcias do Cordeiro em nossa história-vida, no encontro conosco mesmo, com a humanidade, com o desconhecido. Amado coração, estamos celebrando a nossa vocação, compreendendo que nós somos chamados a celebrar as núpcias do Cordeiro Pascal que nos doa sempre mais a salvação, a plenitude do coração. Falando de vocação, nós estamos hoje aqui com o Alisson, que eu queria, Alisson, pedir para você se apresentar, falar as suas origens, da sua história vida, a sua infância, partilhar conosco esta presença de Deus na sua vida. Eu tenho 27 anos, minha mãe é nordestina, meu pai é londrinense mesmo, e com meus 8 anos, os meus pais se separaram, fomos para Pernambuco, de Pernambuco a gente foi para Bahia, São Paulo, com a graça de Deus retornamos para Londrina. Tem muito testemunho durante essa jornada, mas em relação à fé, quando eu retornei para Londrina, eu comecei a trabalhar na Liga dos Engraxate da Catedral Metropolitana de Londrina. E referente à fé, eu lembro que o Monsenhor Bernardo celebrava a Santa Missa nesta igreja, que eu tenho muito carinho, e foi despertando durante as celebrações da Santa Missa aos domingos, porque todo engraxate era uma obrigação do engraxate a missa aos domingos. Foi despertando no meu coração
esse chamado porque eu admirava muito as homilias do padre, gostava das homilias do padre, do Monsenhor Bernardo. E a minha história de vida é essa. Minha mãe, até assim, a gente brinca, porque minha mãe teve uma época porque a gente brincava, falava que ela era uma cigana, porque ela era de um canto pro outro, não parava em nenhum lugar, e com a graça de Deus a gente estamos na casa, ela está na casa dela, estamos na casa dela, casa própria dela, graças a Deus, e fixamos em um lugar, né? Fixamos nesse lugar, em Londrina. Fala um pouquinho para nós, que já é extinta a Liga dos Engraxates, né? Como que era? Porque por um tempo em Londrina era bem conhecida, né? Como que era esse trabalho? Partilha conosco um pouquinho sobre... Olha, eu gostava muito, padre. Uhum. Eu gostava muito de trabalhar lá, porque assim, era uma leveza, era uma alegria entre os jovens trabalhar. E a gente trabalhava e se divertia ao mesmo tempo. E é como o senhor falou, é extinta hoje. Hoje só tem um engraxate em Londrina. Então a gente sente muita falta. E assim, era a gente periférica que ia trabalhar nesse local, no calçadão de Londrina, na Liga dos Engraxates, né? A maioria era do União da Vitória. Inclusive eu estava morando no União da Vitória. Olha só. Quando eu entrei na Liga dos Engraxates. E qual que era, lógico, a atividade, assim, porque hoje, quando nós falamos do engraxar sapato, talvez tem jovem que não tem, né, que nos acompanha, mas não teve essa experiência, né? Hoje vem tudo muito pronto, muito acabado. Mas fala um pouquinho como que era o trabalho. Vocês começavam que horas? Como que era a rotina de vocês ali no centro de Londrina? Fala um pouquinho. Sim, assim, a gente dividia 2 turnos, né? Sim. Tem um turno da manhã e o da tarde. Como a maioria era adolescente, saía do colégio e iria trabalhar. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde. E aí eu tinha esse era o meu tempo, então era meio período. Meio período. Isso, meio período. E a gente começa assim, o mais velho ensina o novato a engraxar o sapato. Claro, como todo trabalho, não era tudo perfeitamente organizado, né? Sim. E a gente tinha muita bagunça também, né? Assim, pra falar a verdade, tinha muita bagunça no centro, assim, era... A gente fazia muita bagunça, né? Demos muito trabalho pro pessoal de calçadão. Sim. E lá conhecemos, quando você fez missão lá na catedral, eu vi que você é bem conhecido ali na catedral, as catequistas, você fez os sacramentos ali. Conta um pouquinho para nós. Sim, padre, a minha mãe, com a graça de Deus, minha mãe, ela sempre me levava à missa desde criança, desde pequeno, de pequenininho. E eu fiz catequese na infância, só que eu nunca cheguei a ser batizado, nunca cheguei a ser crismado, primeira comunhão. E por minha conta, com a graça de Deus, durante essas missas aos domingos, que o engraxate era obrigado aí, foi uma obrigação que eu agradeço muito a Deus, foi despertando, e eu comecei a fazer a minha catequese. Eu fiz a adulta na catedral, fiz a primeira comunhão e a crisma na catedral. Quem me crismou foi o Monsenhor Bernardo, que eu tenho muito carinho por ele. E é engraçado também, porque os meus padrinhos, que era para ser padrinhos de batismo, mas não foram, mas que eu tenho muito afeto por eles, que foi padrinhos de crisma. Na crisma, a minha madrinha do meu lado direito, e todo mundo apenas com a madrinha. Só que eu queria que meu padrinho também participasse, sabe? Meu padrinho, eu pedi para ele entrar na fila e apoiasse meu ombro esquerdo para mim ser crismado com o padrinho e a madrinha. E o Monsenhor Bernardo, ele não impediu, ele deixou. E como que surgiu esse chamado de Deus, esse desejo de ser padre? Como que conta para nós, partilha para nós, para entendermos melhor. Tudo começou, né, como eu falei, na Santa Missa, com o Monsenhor Bernardo. Tudo começou aí. O chamado é fluindo desde aí. Só que só foi
tendo força quando eu conheci nos retiros da Canção Nova, em 2017. Comecei no retiro dos Jovens Sarados. Então, quando eu comecei a ser mais uma pessoa mais que praticava a fé realmente, sabe? Que participava das missas, não só dominical, eu comecei a procurar mais. Então o chamado brotou da participação dos Jovens Sarados da Canção Nova, né, no caso, né? Sim. Foi outros que eu participei de muitos retiros, sabe, padre? Muitos retiros, não foi só Jovens Sarados. Entendi. Muito bem, então, amado coração, nós estamos hoje aqui com o Alisson, partilhando sobre a sua vocação. Interessante nós recuperarmos um pouco também a história de Londrina com a Liga dos Engraxates. Foi um momento muito particular. Eu era criança, eu me lembro ainda dessa... não morando em Londrina, mas eu me lembro dessa Liga dos Engraxates, que ali era muito incentivada e sustentada até mesmo pela população do centro, mas também pelo apoio da catedral, né? Nossa gratidão a todos que apoiaram e olha só a graça, né? Que dali também surgiu uma vocação, e vamos pedir ao bom Deus para que dê perseverança ao coração do Alisson. Amado coração, estamos de volta com o nosso programa vocacional, Vocação Chamado de Amor, aqui na Rádio Alvorada, Catedral do Ar, a Rádio da Família. Hoje nós estamos com a presença do Alisson, seminarista do Propedêutico 2026, onde, como o arcebispo disse, é a turma que é sinal de esperança para a Arquidiocese de Londrina. O Alisson partilhou conosco desta presença dele ali no centro de Londrina, na Liga dos Engraxates, aonde nas celebrações eucarísticas com Monsenhor Bernard conseguiu então entender o chamado de Deus e também na participação de retiros e encontros como os Jovens Sarados. Nós tivemos a missão em Curiúva, tivemos a graça, né, Vitor, de também encontrarmos com os meninos do programa dos Jovens Sarados, né? Ali a gente fez também essa experiência com eles lá em Curiúva, do qual deixamos aqui o nosso abraço a todo o povo de Curiúva, ao Padre Lima, ao Dom Marcos que nos acolheu, o Padre Elcio e todos os seminaristas que participaram da missão ano passado lá em Curiúva, juntamente com os Jovens Sarados. E nós temos então aqui o Alisson, que está partilhando conosco a sua história vida vocacional. Por isso, como de tradição, agora eu passo a palavra para o Vitor para fazer essa conversa entre seminaristas. Vamos lá, vamos começar de uma maneira mais leve aqui. Alisson, você já tem 27 anos, né? Você acabou de falar. Você começou a contar a história da sua vida na fé, mas e na vida normal? O que você já trabalhou assim? Que eu trabalhei? Sim, através da Liga dos Engraxates, eu tive a oportunidade de meu primeiro emprego registrado em uma papelaria chamada Livraria e Papelaria Londrina, que esse proprietário ele engraxava o sapato comigo, daí ele me chamou para trabalhar nessa livraria e papelaria Londrina. E depois eu trabalhei muitas vezes, em muitos anos, em contrato também, né? Como jovem aprendiz, depois da papelaria. Como, por exemplo, eu trabalhei com contrato na Master Pharma, na Fórmula Café. Depois retornei para Índio Produtos Ópticos, que fica na Souza Naves. Trabalhei, mas foi muito pouco tempo lá. Então conta, tem uma questão aqui que me surgiu. Você tem uma vida paroquial na catedral com o Monsenhor. Minha saudação, Monsenhor, como sempre. Mas você disse que seus primeiros, discernimentos vocacionais foi através dos encontros da Canção Nova. Como isso te trouxe para procurar o discernimento dentro da diocese, para ser seminarista diocesano?
Eu fiz vários vocacionais, né? Fiz vários vocacionais, fiz em franciscano, na Fraternidade do Caminho, fiz no diocesano, que eu partilhei com o padre, né? Que o padre me abriu as portas por conta desse vocacional que eu fiz. Fiz na Canção Nova, mas o que me levou a procurar o diocesano, ficar no diocesano, sabe? Foi por conta que o diocesano ele fica em Londrina, na diocese de Londrina e região, né? Em Londrina e região, na diocese de Londrina, né? Então, o que mais me fez ficar como diocesano, querer sacerdócio diocesano, foi esse motivo, para ficar próximo aos meus familiares, porque a oração da minha mãe é muito forte, ela não quer que eu me distancie dela, então... Bom, o seu seminário agora são 15, você e mais 14. O que você espera desse ano que está vindo por aí? E mais além, o que você espera dessa sua caminhada formativa no seminário? Eu espero crescer muito assim nos estudos. Espero ter muitas amizades fortes no seminário, ter amigos que possam caminhar comigo e chegar à missão do sacerdócio, e a gente ter uma história, um testemunho forte para contar lá na frente para os nossos futuros paroquianos, se assim for a vontade de Deus. Sei, assim, como eu partilhei com o padre, eu já morei em comunidade, tem algumas questões que como a gente lidar com pessoas que a gente pouco conhece, a gente tem algumas coisas que tem que ser adaptadas, né? Então eu espero isso, espero que eu cresça muito na questão do estudo. Eu quero crescer muito na questão do estudo e também oracional, com certeza. Então agora eu vou puxar um pouco para a sardinha. A gente recentemente fez uma missão na catedral com os novos seminaristas, né? No meio de dezembro ali. E foi uma primeira experiência de trazer todos vocês juntos para, pelo menos, pincelar um pouco da experiência de ser o seminarista. Então, o que você achou dessa experiência, desses 4 dias? E o que você acha que daquilo você vai levar para a sua vida no seminário? Como eu partilhei com os senhores, quando a gente vai para a celebração da Santa Missa, a gente fica entre o povo, olhando e direcionado para o altar, os nossos olhos. E como a gente, em todos os momentos, em todas as missas, a gente estava no altar, então foi uma visão diferente, assim, que tocou meu coração, de estar com a visão no altar e para o povo. Então isso tocou meu coração, e vendo o rebanho ali de Deus e o altar, eu comecei a refletir sobre isso. Então, e também, como o padre mencionou, o carinho das pessoas que me conheceram ali na Liga dos Engraxate, o carinho que as pessoas teve e que me acolheram no jantar. Muito bem, amado coração, nós estamos com o Alisson partilhando sobre a sua história, vida vocacional, também as suas expectativas para este ano de 2026 no Seminário Propedêutico São José, lá em Cambé. Nós queremos enviar também nossa saudação ao Padre Altair, que está preparando a casa agora para acolher 15 seminaristas, né? Também agradecer toda a Arquidiocese que tem ajudado o Padre Altair para adaptar a casa Propedêutico São José nesta nova configuração da casa, né? Também nós queremos pedir ao bom Deus que continue fortalecendo e dando perseverança aos nossos seminaristas, para eles discernirem realmente o desejo de Deus em sua vida, em sua vocação. Amado coração, nós estamos de volta com o nosso programa Vocação, um chamado de amor, onde nós queremos sempre mais celebrar
a nossa vocação, celebrar o chamamento de Deus em nossa vida, para nós transformarmos o nosso coração a partir da experiência profunda com a Trindade e assim sendo para o povo de Deus, não para nós mesmos, transformarmos também a nossa realidade. Desse modo, neste ano em que nós estamos nos preparando para o Congresso Nacional, o Congresso Vocacional, queremos intensificar este chamamento também às nossas comunidades. Queremos agradecer a presença do Alisson, que partilhou conosco sobre o seu chamado, esse desejo de Deus na sua vida, e também este caminho que se abre agora para um discernimento mais profundo da sua vocação. E queremos pedir, Alisson, para você deixar para nós uma mensagem vocacional para as pessoas que estão nos escutando. Deixe esta mensagem ao coração dos nossos ouvintes, mas também aqueles que nos acompanham nas mídias sociais. Mensagem, na verdade, Padre, eu estava em mente sobre o que eu ia falar, mas agora eu vou expressar o que está no meu coração. O sacerdote, ele tem essa missão de cuidar do povo de Deus, né? O povo que Deus escolheu para o sacerdote cuidar. Então, a mensagem que eu deixo para eles é que eles vivam como um estudante comum e que eu possa viver como um seminarista aquilo que eu quero viver quando eu for padre. Então, ser santo hoje. Muito bem. Então, a santidade é o que Deus deseja do nosso coração, né? Nosso primeiro chamado é a vida, depois essa imersão em Cristo, a vida eclesial, a vida na igreja, e depois, abraçando a nossa vocação específica, sermos santos, né? Este é o diferencial que Deus nos chama a seguir, a viver, a celebrar. Porque nós às vezes esquecemos da nossa vocação. A nossa vocação, ela tem esse sentido último, que é a santidade de Deus aqui na terra. Muito bem, então nossa gratidão a você pelo seu testemunho. Peçamos, amados irmãos e irmãs, para que o Alisson tenha discernimento profundo, perseverança neste tempo do propedêutico, para assim ir percorrendo os caminhos que Deus lhe chamou. Vitor, nós temos alguns recadinhos importantes para este ano que nós estamos iniciando. Você poderia falar conosco, nos introduzir? Como de tradição, vamos à hora dos recados. Vamos mostrar aqui para o Alisson. Nós estamos vestindo a camiseta e o Alisson está aqui como modelo. Para quem está nos acompanhando pela rádio, acesse depois as mídias sociais. Esse ano de 2026 é um ano muito importante para a igreja, não só de Londrina, mas para a igreja do Brasil. Porque é o ano em que vai se realizar o 5º Congresso Vocacional Nacional, ou seja, do Brasil. Um momento muito importante. Algo, como eu venho comentando recorrente aqui, é só o 5º na história. Então não é algo que acontece todo ano, é algo espaçado e é algo que surge tanto da necessidade como uma resposta aos apelos do povo. E o que isso significa? A preocupação que a Igreja do Brasil tem, a CNBB, os seus bispos, isso é a igreja particular de cada um, assim como aquilo que a gente vem tratando aqui, a importância de tratar a vocação na cada comunidade. Ou seja, a importância de começar a trabalhar as suas vocações em cada local, com suas próprias paróquias, com as suas próprias necessidades. E esse é o tema esse ano do Congresso Nacional, as comunidades vocacionais. Então esse é um ano todo voltado a isso. Esse é um ano onde nossas atividades no Seminário Filosófico, a Casa Vocacional da Arquidiocese, como diz o Padre Wendel, onde o serviço de animação vocacional, tanto o serviço de animação vocacional arquidiocesano quanto os paroquiais vão tratar isso, que é exatamente o Congresso Vocacional. Então é que esse ano que nós teremos pelo menos 3 eventos importantes já marcados, que é o Congresso Provincial agora em abril, que se tratam das dioceses aqui da Arquidiocese de Londrina, o Congresso da Regional Sul 2, que vai ser realizado em maio em Curitiba, que está referido obviamente às dioceses e arquidioceses do estado do Paraná,
E também o grande evento, tudo isso vai decorrer e vai culminar no grande evento que é o Congresso Vocacional do Brasil, de 4 a 6 de setembro em Aparecida, que é um momento onde todos do Brasil inteiro, todas as igrejas particulares do Brasil, vão se reunir para discutir a importância das comunidades vocacionais. Então vamos nos atentar a isso. Nós estamos agora no começo do ano, mas todas as atividades do ano vão ser voltadas a isso. Então que esse seja um alerta e também seja um alento para que todos nós que estamos interessados, que buscamos, que se nossa paróquia não tem um SAV, não há momento mais propício do que buscar isso, formar um SAV e trabalhar junto com a Igreja do Brasil nessa comunidade vocacional. Muito bem. Ô Vitor, como que eu posso formar um SAV? Porque o clero também já está consciente, esperando também esta presença nossa, essa disponibilidade nossa dos paroquianos. Como que eu posso formar um SAV lá na minha paróquia? Bom, obviamente é sempre importante ter o contato do pároco, claramente. O que a gente sempre recomenda, se você tem alguma dúvida, entre em contato com o SAV arquidiocesano. Padre Wendel é o assessor, nós do Seminário Filosófico estamos sempre disponíveis a auxiliar nesse processo. Então entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, mas o que a gente sempre recomenda, o principal é vontade e gente querendo trabalhar. Então é sempre importante pessoas na paróquia, pessoas que estão relacionadas aos diversos movimentos dentro da paróquia, ou seja, pastoral familiar, coroinhas, jovens, que são aqueles que estão sempre em contato com os jovens, que a gente fala. Sempre lembrando que vocação não é só para ser padre, né? Vocação tem vocação leigo, vocação religioso, vocação ao presbitério. Então, o fundamental é esse: pessoas que estão dispostas a trabalhar, pessoas que estão relacionadas com todas as atividades da paróquia. Converse com o seu pároco e, em caso de dúvida, entre em contato com a gente. Tanto o Padre Wendel, assessor do SAV, nossos coordenadores, a Patrícia e o Carlos, ou entre em contato com a gente do Seminário Filosófico. As nossas redes sociais estão bem disponíveis no site da Arquidiocese. Muito bem, então vamos celebrar este ano e formar a nossa comunidade como comunidades vocacionais, encontro, testemunho e missão. Depois, Vitor, qual que é o outro recadinho importante para a gente já ir se preparando para o próximo mês de fevereiro? Mês de fevereiro que se aproxima já agora, e junto com o mês de fevereiro vamos começar nossas experiências vocacionais de 2026, né? A gente deu uma pausa agora em janeiro para dar uma descansada e também para refrescar, mas voltamos a essas atividades agora. Dia 22 de fevereiro, como tradição, já o último final de semana do mês, iniciando a partir das 8 horas da manhã com a celebração eucarística na Catedral de Londrina. Na sequência, a gente já dá início às atividades que vão durar o dia inteiro. Então, se você sente o chamado, se você é jovem a partir dos 15 anos, para aqueles que já faziam ano passado e vão voltar, que ainda não têm a idade, vão voltar, e para todos vocês novos, vocês que têm vontade, vocês que têm um chamado, façam que nem o Alisson. Venha dar uma resposta a essa vontade interna de vocês, esse chamado. Dia 22 de fevereiro, último final de semana de fevereiro, começando às 8 horas da manhã com a celebração eucarística na Catedral Metropolitana de Londrina. Então venha discernir o seu chamado de Deus em sua vida e descobrir que Deus te chama primeiramente a ser pessoa, o chamado à vida, o chamado à existência. Amado coração, queremos agradecer a sua presença em nosso programa vocacional. Peçamos a Nossa Senhora, Mãe das Vocações, que dê perseverança aos nossos seminaristas, também aos nossos vocacionados, e que neste ano possamos celebrar o nosso encontro, o nosso testemunho e a nossa missão, formando uma comunidade vocacional. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Vocações, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça imerso no coração de Jesus, no amor do coração de Jesus, celebrando a sua vocação, celebrando a sua missão.